Se houver alguma coisa insatisfatória, errada, ou da qual você tenha que se defender na vida, se houver, quero contar a vocês que isso pode ser mudado. Nesta última fita do programa sobre o poder do pensamento positivo, trazemos os pontos mais importantes a respeito das 17 qualidades principais discutidas durante esse programa. Cada segmento inclui citações feitas pelo Dr. Pew, assim como alguns lembretes para você seguir e fazer com que novas condutas façam parte de sua vida diária. Não queremos que essas afirmações sejam substituídas pelas mensagens mais completas que você ouviu nas fitas anteriores. São apenas algumas anotações como se você estivesse em um curso e que depois pudesse ativar sua memória a respeito do que ouviu. Ao mesmo tempo, mantém você focalizado na direção de uma vida bem-sucedida. Sugerimos que você mantenha essa fita em seu carro para poder ouvi-la quando for de um lugar a outro. Ou, quem sabe, poderá deixar perto de sua cama para ouvi-la quando acordar pela manhã ou quando for dormir à noite. Seja lá a maneira como você for usá-la, o segredo é fortalecer alguns fundamentos. Ouvindo várias vezes, não apenas essa fita, mas também as outras 9 fitas desse programa, você irá conseguir ter firme controle sobre sua vida em direção ao pensamento positivo. Princípios para uma vida bem-sucedida. Na primeira fita você ouviu como a força do pensamento positivo explica a necessidade de termos fé em nós mesmos e em nosso Criador para que as coisas certas aconteçam. Quando pensamos naquilo que queremos, acontece. Quando esperamos o pior, é exatamente isso que conseguimos. Dr. Pew explicou da seguinte forma. Pensamento negativo é algo muito perigoso. O pensador negativo envia constantemente ao mundo à sua volta pensamentos negativos, que vão ativar o seu mundo negativamente. Existe uma lei conhecida como a lei da atração. Semelhantes atraem semelhantes. Por isso, se você mandar sempre pensamentos negativos, a natureza vai por si mandá-los de volta a você. Resultados negativos. Ao contrário, o pensador positivo envia pensamentos positivos. E ele ativa o mundo à sua volta de forma positiva. Com base na mesma lei da atração, a tendência é devolver a ele resultados positivos. Dr. Pew sentia que todo mundo deveria mudar sua atitude mental de negativa para positiva e melhorar ainda mais criando novos pensamentos. Para fazer isso, você precisa mudar suas atitudes e a sua linguagem. Pense e diga somente palavras de esperança sobre o seu trabalho, sua saúde, sua família e seu futuro. Seja otimista sobre todas as coisas. Não seja negativo, não importa qual seja a situação. Associe-se com pessoas que são mais positivas e otimistas. Primeiro faça isso por um dia, depois por uma semana inteira. Continue aumentando esse tempo até que se torne um hábito positivo para sempre. Além disso, você precisa rezar, meditar e agradecer pelas coisas maravilhosas que você tem. Não se esqueça de sempre procurar o lado bom de cada situação. Não se esqueça de que a fé é a raiz mestra do pensamento positivo. Depende de você manter sua fé constante em cada situação, e você será um vencedor. O entusiasmo e o otimismo fazem a diferença. Entusiasmo. Nesta fita falamos de entusiasmo e otimismo. O poder do entusiasmo vem quando jogamos fora a autopiedade. Mude de foco e não fique olhando para os problemas que você tem. As pessoas verdadeiramente entusiasmadas são pensadores positivos que se preocupam com os outros sem qualquer egoísmo. Elas envolvem-se no mundo à sua volta. São pessoas bem orientadas, têm seus hobbies e interesses. Não se preocupam com o ontem, porque estão muito interessadas no que o amanhã irá trazer. Cada dia é uma nova aventura e cada problema é um desafio que pode ser enfrentado e superado. A pessoa entusiasmada tem uma energia contagiante. Quando você usa o poder do entusiasmo em sua vida diária, você aprende a doar-se sinceramente para os outros. Só então você irá entender a parábola dos pães e dos peixes, porque o que mais você doar irá voltar para você 10 vezes mais. Por isso, irradie apenas energias positivas de entusiasmo.
Provavelmente não houve outra pessoa mais entusiasmada nesse planeta do que Norman Vincent Peale. Ele foi a personificação daquilo que divulgou. Ouça como ele sugeriu que você trouxesse entusiasmo para a sua vida. Então, como experimentar o entusiasmo nessa vida? É simples assim. Cultive a habilidade de amar a vida. Ame as pessoas com quem você vive. Ame o céu abaixo do qual você vive. Ame todas as facetas da vida. Jesus nos ensinou que a pessoa que ama é uma pessoa feliz. A pessoa que ama todas as coisas torna-se entusiástica, cheia de prazer e de alegria na vida. É simples assim, não estou dizendo nada muito profundo, é uma coisa simples. Se você não é entusiástico, comece hoje a cultivar a simplicidade de uma vida de amor. Entusiasmo e otimismo fazem a diferença. Otimismo. O poder do otimismo nos permite olhar para o lado bom em uma situação difícil. Dr. Peale citava a expectativa positiva criativa porque você precisa esperar que alguma coisa maravilhosa vai brotar de determinada situação que aparentava ser impossível. Na verdade, ele tinha um sentimento tão forte a esse respeito que achava que deveria fazer parte dos currículos escolares em todas as escolas do país. Expectativa positiva criativa. Se eu pudesse ensinar só isso às pessoas, se isso fosse ensinado nas escolas, por exemplo, se as escolas desse país ensinassem as crianças a olhar para o melhor, lutar pelo melhor, elas poderiam ser melhores. Nós teríamos o maior país da história da humanidade, embora a gente já tenha, se esquecermos os males. Para ser um otimista praticando a expectativa positiva criativa, você precisa colocar a sua fé em uma força maior e assim você não terá dúvida de que conseguirá milagres. Depois, transmita aos seus amigos e familiares apontando as contribuições importantes que isso faz. Avalie e confirme. Comemore seus sucessos e minimize os fracassos. Faça o mesmo com você próprio. Substitua as fofocas por assuntos mais elevados e felizes. Não se deixe ficar deprimido ou desencorajado. Dessa maneira você irá ser um otimista. Será muito maior que a preocupação, muito nobre para ficar com raiva, muito forte para ter medo e muito feliz para permitir a presença de problemas. Sonhe e faça acontecer. Metas. O poder das metas é o poder de fazer com que os seus sonhos tornem-se realidade. Não existe nada mais importante no processo de chegar aonde você quer chegar do que ter uma meta para ser atingida. Metas não são desejos ou sonhos, não são descritas como algum dia ou talvez. Metas são decisões firmes sobre o que e quando você quer ter alguma coisa. Depois de decidido, então você pode fazer um plano específico para saber como irá realizá-la. Dr. Peale acreditava que você é capaz de atingir qualquer meta que estabelecer. Eu, pessoalmente, acredito que qualquer um de nós pode alcançar suas metas na vida. E a pergunta é, como fazer isso? Bom, há muito tempo, falam na América que a forma para se conseguir qualquer coisa é trabalhando. Trabalhando e trabalhando. E isso ainda é válido. Mas, além disso, eu gostaria de sugerir a metodologia do triunfo, composta por 3 outros métodos através dos quais qualquer pessoa pode alcançar a sua meta. O primeiro é desejar profundamente e acreditar intensamente. Número 2, pensamentos criativos. E a terceira é a fé.
o tempo todo. Acreditar intensamente significa que você deve ter uma convicção absoluta naquilo que você quer. Precisa ser bastante específico para transformar a sua meta em uma expectativa concreta, ao invés de uma sugestão indefinida. Você deverá vê-la em sua mente tão clara como uma fotografia. Não permita que saia de foco. Decida exatamente em que dia essa meta deverá ser realizada e acredite nisso totalmente. Depois, traga o pensamento criativo. Faça o que for preciso para que você consiga atingir a sua meta. Pense nas formas de fazer isso. A forma com que você vê pode não ser a mais óbvia, mas deve ser a mais eficaz. Não rejeite nenhuma ideia só porque pode parecer inadequada. Veja o desafio por todos os lados e então traga o terceiro elemento, a fé. Quando você tem fé, fé em si mesmo e fé em uma força maior, você se torna invencível. Sonhe e faça acontecer. Imaginação. O poder da imaginação amarra o processo da realização de metas. A habilidade de imaginar o impulsiona para que você veja a sua vida da forma como a quer. Infelizmente, usamos a imaginação para ver o lado pior, ao invés do melhor. Uma vez que o que pensamos acontece, o poder de imaginação da mente pode ser uma enorme força para o bem ou para o mal. Dr. Pio advertia sobre o perigo da imaginação negativa. Faça um exame de consciência. Onde você está agora? Procure perceber o que tem contemplado nos últimos 25 anos. Se você for alguém que pensa que a vida é boa, então ela deve ser, e você esteve pensando corretamente no último quarto de século. Mas se a sua vida não é boa, então você precisa saber que deve ter escolhido uma imagem errada. Se você quiser fortalecer a sua imaginação, precisará focalizar em seu pensamento. Procure formar em sua mente momentos felizes que você viveu. Não permita que pensamentos negativos interfiram. Em qualquer situação que você tiver que enfrentar, imagine como seria se as melhores soluções fossem alcançadas. Não permita que cenários negativos o atrapalhem. Uma outra técnica para fortalecer a sua imaginação é separar um tempo, todos os dias, para repensar, revisualizar e reimaginar as coisas que você quer na vida. Você pode fazer ajustes em seus planos pelo caminho, mas mantenha firme a ideia central. Quando você aprende a imaginar com clareza, então o que você pensa irá tornar-se realidade. Ame a vida e a vida o amará. Amor. O poder do amor é um dos poderes mais fortes que temos. Dr. Pio considerava que o amor e a fé eram os componentes mais importantes do pensador positivo, e ele nos incentivava a viver pelo princípio do amor. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, você precisa viver sob o princípio do amor. É claro que conhecemos muitas pessoas que se acham espertas e que não gostam de falar em amor. A única coisa que pensam é que devem ser polidas, espertas, engenhosas, sábias, as maiorais. Bom, mas saiba que se você for ver aqueles que conseguiram se realizar, verá que são pessoas amorosas, gentis, que estimam outras pessoas e então são bem-sucedidas. Para ser uma pessoa amorosa, você precisa transformar a sua raiva e amargura em pensamentos de amor e bons desejos. Tire a palavra talvez de seu vocabulário e aprenda a viver o amor incondicional. Todos à sua volta saberão que o seu amor é um amor sem limites, sem fim e sem reservas. Você também poderá conscientemente trabalhar para desenvolver um conceito maduro sobre o que o amor realmente é. O amor maduro é muito diferente de uma paixão. Quando o amor é maduro, você está sempre disposto a fazer concessões e pensar primeiro na outra pessoa. Não hesite em comunicar os seus sentimentos. Confie nas outras pessoas e deseje apenas o melhor para elas. Esse sentimento deverá ser inabalável. É assim que o Dr. Pio define o amor verdadeiro.
Ame a vida e a vida o amará. Vida saudável. O poder da vida saudável refere-se a como você se vê e como vê o mundo à sua volta. A ciência tem aceito o fato que nós podemos nos convencer de que estamos doentes e que podemos nos curar pelo poder da nossa mente. Como dizia Dr. Peel. É muito importante saber o que você pensa. Você pode pensar em você doente ou pensar em você saudável. Algumas pessoas que estão sentadas aqui bem na minha frente podem pensar nelas mesmas doentes. E é natural que com toda essa gente reunida, falando apenas de uma média, talvez algumas estejam doentes pelos seus pensamentos. Como podemos dizer, doentes de preocupação. E essa frase é verdadeira porque a preocupação deixa doente. Mas você pode pensar em você com saúde. Se você quiser ter controle dos seus sentimentos, comece avaliando você mesmo todas as manhãs quando acordar. Ao invés de tomar remédio para suas dores, pare de pensar nas dificuldades que encontrará pela frente e procure os aspectos positivos em todas as tarefas que tiver que fazer. Livre-se da raiva pelas pessoas e pelas atividades e substitua por otimismo. Depois pense nos que magoaram você e perdoe-os. Atitudes doentes irão envenenar o seu pensamento e pensamentos venenosos vão fazer com que você fique doente. Faça um esforço consciente para jogar fora seus pensamentos depressivos e desagradáveis e preencha esse espaço com ideias novas e boas que energizam você e ilumine sua percepção. Seu corpo seguirá o que sua mente mandar. O modo positivo de você ver as coisas pode transformar a sua vida. Torne-se um perito nas lições que a experiência traz. Novo começo. O poder do novo começo é o poder de recomeçar a cada dia. Não há necessidade de você ficar preso aos erros que já cometeu e nem deixar que eles interfiram nas suas tarefas de hoje. O que passou, passou. Dr. Peel falava sobre isso. Não há motivo para que as pessoas permitam que erros passados afetem futuras vitórias. Temos habilidades e direito de deixar de lado nossas falhas e começar de novo. Ouça como ele colocou. A pessoa que tem a filosofia do novo começo é aquela pessoa que não irá continuar submetendo-se aos seus fracassos. Uma das coisas que os homens não devem fazer é continuar remoendo suas derrotas. Não devem falar nelas. Não devem pensar nelas. Devem ignorá-las. Devem sair de perto delas. Não importa quais sejam. Não devem basear-se nos fracassos. A Bíblia, em sua grande sabedoria, diz: esqueça as coisas que ficaram para trás e vá em busca das coisas que estão por vir. Impulsionem-se adiante e virem as costas para os seus fracassos. Cada um de nós encontra barreiras que precisam ser ultrapassadas todos os dias. O segredo é transformar as barreiras de pedras escorregadias em degraus de pedras firmes. Preste atenção no que não deu certo, assim poderá fazer diferente da próxima vez, mas não lute com a derrota. Se você fez coisas no passado que se arrependeu, retifique todos os erros que puder. Depois, jogue fora as lembranças e não pense mais nelas. Não fique carregando esse peso. O ato do esquecimento é absolutamente necessário para um novo começo. Torne-se um perito nas lições que a experiência traz. Perdão. O poder do perdão flui para um novo começo. Precisamos desejar deixar as mágoas para trás e começar de novo perdoando aqueles que são culpados. Como o Dr. Peel cita, Deus sabe fazer isso muito mais fácil do que nós. Deus não nos abandona pelos nossos erros. E o motivo pelo qual Ele não nos abandona é porque Ele é justo. Ele disse: não importa quantos erros você cometeu, não importa quanta confusão você tenha feito, não importa se as coisas estão indo mal, você pode começar de novo. Deus perdoa.
esquece e supera. O que prova que Deus é grande e que não vai fazer nada contra você. O homem é diferente. Ele não esquece, não perdoa e não supera. Agradeça a Deus que você esteja no caminho dele e não dos homens. Para encontrarmos o poder do perdão, precisamos cultivar a piedade. Ninguém nessa terra conhece todas as circunstâncias de qualquer situação, mas sempre que possível precisamos tentar compreender o problema da pessoa que precisa ser perdoada. Você se comportaria de modo diferente na mesma situação? Se você for honesto, a resposta poderá surpreendê-lo e deixá-lo desconfortável. Quando aprendemos a aceitar nossas próprias imperfeições e também as das outras pessoas, podemos ver pequenas insignificâncias ao invés de atos agressivos. Ninguém é perfeito e cada um de nós precisa ser perdoado um dia ou outro. Então deixe o julgamento e os castigos para Deus e reze pelo fortalecimento da tolerância e do perdão. Esse é o final do lado A. Para ouvir novamente este lado, volte a fita até o início. Para ouvir o lado B, vire a fita agora. O princípio da psicologia espiritual é que você precisa querer alguma coisa com intensidade. E então, você precisará descrevê-la com precisão e em detalhes. E depois terá que fazer o que for preciso. Trabalhar duro, mas com uma crença muito forte. Você pode se pensar que pode. Expectativa. Quando repassamos o imenso trabalho do Dr. Norman Vincent Peale, fica evidente que tudo origina-se na fé, pensamento positivo, amor e expectativa. Em sua maravilhosa forma de escrever, Dr. Peale nos faz passar pelo mesmo caminho várias vezes, tendo sempre algo de novo a nos dizer. A mensagem é que quando dominamos o pensamento positivo, os outros poderes irão posicionar-se corretamente. Esse conhecimento é uma dádiva especial que Deus nos deu. O poder da expectativa é um dos princípios mais importantes para uma vida bem-sucedida. Se juntarmos a fé e a esperança, teremos a chave para posicionar nossos pensamentos no caminho certo. Dr. Peale não ficava sem elogiar a forma com que a expectativa ajuda na vida do pensador positivo. Existem duas palavras que podem mudar a sua vida. Elas são tão efetivas e tão dinâmicas que precisamos escrevê-las em letras gigantes pelos céus de nossas vidas, da mesma forma como vemos os aviões levando mensagens para o ar. Absorva essas duas palavras em sua consciência e construa a sua vida ao redor delas. E elas tornarão a sua vida melhor. Na verdade, muito melhor. Não consigo falar demais sobre o poder dessas palavras. Estou me referindo ao poder da esperança e da expectativa. Abra bem os olhos para poder enxergar a esperança e a expectativa. Se você quiser cultivar a expectativa, comece acreditando em você e nos outros. Acredite que você merece o melhor e é exatamente isso o que vai conseguir. Faça uma lista das coisas que você realmente quer em sua vida. Pense sempre nelas e imagine como se já as tivesse conseguido. Dr. Peale nos lembra que para conseguirmos o poder da expectativa precisamos seguir a lei da abundância natural. Com isso, ele queria dizer que reconhecemos, apreciamos e usamos o grande potencial que existe em cada um de nós e que nós esperamos somente o que houver de melhor. Não devemos esperar nada menos que um milagre e não devemos permitir qualquer esmorecimento.
Os milagres quase sempre acontecem nas atividades rotineiras como pensar, trabalhar e perseverar. Dr. Pio sempre nos lembra de que cada um de nós é um milagre. E é por isso que fazemos com que os milagres aconteçam, uma vez que pensamos, rezamos, acreditamos, trabalhamos e ajudamos outras pessoas. Os milagres são feitos pelas pessoas que podem, porque pensam que podem, e pelas pessoas com expectativas que são firmes e poderosas. Você pode, se pensar que pode. Relaxamento. Vivemos em uma cultura em que as pessoas são muito emotivas. Elas reclamam o tempo todo e depois ainda dizem que não tem tempo suficiente para seus afazeres. Dr. Pio dizia que o que nos falta é paz de espírito. Ouça como ele descreve o que há de errado com a maioria das pessoas. Todo mundo parece estar ocupado com muitas coisas. Isso é uma pena. Parece que há alguma coisa errada com as pessoas, não só individualmente, mas também socialmente. Paz de espírito. Não importa o que esteja acontecendo, a pessoa que tem paz de espírito será aquela que aprenderá a pensar com criatividade. Você não pode pensar com criatividade quando sua mente está agitada, porque as intuições que existem nas profundezas da mente não conseguem aparecer e você pensa apenas de forma superficial. Por isso, o mais importante é manter a paz de espírito. E isso pode ser feito. O primeiro passo para alcançar a paz de espírito é sentar-se em silêncio e respirar profundamente cerca de 6 vezes por minuto. Quando você respira bem devagar, todo o seu corpo começa a relaxar e fica mais calmo. Sua mente vai ficar mais limpa e assim conseguirá pensar com criatividade. Pratique esses exercícios de controle de respiração várias vezes por dia e logo perceberá como irá reagir diferente diante das dificuldades de sua vida. Lembre-se da tartaruga. Continue em frente, mas não deixe de aproveitar a beleza da vida. Observe a paisagem à sua volta, como se estivesse olhando para ela pela primeira vez. Tudo vai parecer mesmo muito novo. Depois, cultive a quietude em sua mente. Por que deixar que as emoções o perturbem? Comece cada dia com novas ideias, com sentimentos amorosos. Esqueça os dissabores do passado. Antecipe um futuro mais alegre. Como o Dr. Pio escreveu, a vida pode ser maravilhosa, vitoriosa, irresistível, se você tiver a quietude de Deus em seu corpo, mente e alma. Faça o melhor que puder. Faça o bem. Seja bom. Então, deixe tudo nas mãos dele e confie nele. Não fique agitado. Não fique nervoso. Não fique tenso. Fique calmo. Tranquilidade emocional, seu poder central. Emoção. Quando você tem o poder da emoção, você entra em sintonia com o universo. Você participa ativamente de todos os aspectos da vida à sua volta. Dr. Pio faz algumas perguntas provocativas. Você está feliz por estar vivo? Eu sei que você está vivo porque não está morto. E não existe um meio termo entre essas duas coisas. Mas o quanto você está vivo? Um famoso filósofo chinês chamado Lao Tse disse: estar vivo é tocar a vida em muitos pontos. Quanto mais pontos você tocar na vida, mais vivo você estará. Então, o quão vivo você está? Se você quiser estar totalmente vivo, precisará ser uma pessoa participante ao invés de um observador. Quando você começar as atividades diárias, mantenha sua atitude mental saudável e fique alerta para que o negativismo não se aproxime. Tire um tempo para poder contemplar a beleza da natureza. Procure não sentir raiva daquilo que você considera injustiça e procure dar importância a causas que valham a pena. Ame a Deus e as pessoas à sua volta. Abra-se para todas as emoções positivas. Em outras palavras, deixe as bobagens para trás sempre que percebê-las.
Se você está passando por alguma dificuldade em sua vida, lembre-se que acima das nuvens negras, o céu é azul. Com pensamento positivo, fé e perseverança, seus problemas não irão desaparecer, mas você irá superá-los com mais facilidade. O pensamento positivo não nega o problema. Ao invés disso, ele faz com que você nunca fique derrotado com nada. Tranquilidade emocional, seu poder central. Serenidade. Se você tem o poder da serenidade ao seu lado, sabe que não precisa ficar preocupado ou estressado. Você pode controlar suas tensões através de suas forças interiores. Você pode fazer qualquer coisa, se acreditar que pode. O segredo é manter-se treinando a habilidade de livrar-se do estresse à sua volta. Ouça como Dr. Peel coloca isso. Então, você quer saber como viver na paz e no silêncio, num mundo tão barulhento? Afaste-se dele. Na essência da quietude, de onde a energia é gerada. No coração do ciclone que rasga os céus, existe um lugar de muita calma. Duvido muito que alguém possa tornar-se um criador da ação que não seja ao mesmo tempo um criador da quietude. Quietude e ação são coisas opostas, mas que fazem parte do mesmo objeto. Você se protege na calma e na paz de espírito, para assim poder adquirir mais poder e uma força maior. Faça um esforço para encontrar paz de espírito e serenidade em sua vida. Abaixe o volume dos amplificadores e do rádio, televisão e toca-fita que tem à sua volta. Olhe para dentro de você e descubra o que realmente está causando o seu estresse. Faça uma reflexão cuidadosa e honesta. Talvez você descubra que está fazendo alguma coisa para tornar a situação pior. Quando souber a causa, terá meio caminho andado. Dr. Peel nos dizia para investigarmos nossas crenças e assim conseguirmos a chave para a paz de espírito. Seja qual for a sua crença, certifique-se de encontrar lá a paz. Confie em Deus, reze e depois deixe os seus problemas do lado de fora e então siga o seu caminho em completa serenidade. Domine os seus medos e siga em frente. Coragem. Dr. Peel sentia que o poder da coragem, juntamente com a confiança, é muito importante para cada um de nós. Ouça o que ele disse. Existem duas qualidades que todas as pessoas precisam para poder atingir uma vida segura e bem-sucedida. Existem, naturalmente, outras qualidades. Mas essas duas são de extrema importância. Uma delas é a coragem. Não ter medo. E a outra é não sentir-se inferior e ter mais confiança. Coragem e confiança são necessárias para todos. Se você quiser superar o medo e desenvolver a coragem, a primeira coisa que precisa fazer é descobrir do que você tem medo, sendo bastante específico. Quando você consegue isolar a fonte que causa o medo, então você sabe exatamente do que teme. Sem essa informação, os pequenos problemas podem, inclusive, paralisar você. Acenda as luzes de sua vida e não perca tempo preocupando-se com coisas que não existem. Seus medos talvez sejam irracionais. Se você tem medo da escuridão, de falar em público ou de tempestades, pense um pouco em sua vida e veja se consegue descobrir onde esse medo se originou. Uma vez sabendo a origem, normalmente o medo se evapora. Por isso, aprenda a superar o medo. Faça sempre o melhor que puder e nunca se culpe achando que poderia fazer melhor ainda. Deixe o que ficou sem ser resolvido nas mãos de Deus. Domine os seus medos e siga em frente. Confiança.
O poder da confiança é diferente do poder da coragem. A coragem é uma qualidade mais ativa. É uma força que levanta-se contra os seus medos. A confiança, por outro lado, é a convicção de que você pode se pensar que pode. Desenvolver a autoconfiança significa ser você mesmo. Você não terá confiança se copiar outra pessoa. Você não poderá julgar suas realizações pela opinião dos outros. Em vez disso, esteja um modelo para você mesmo. Você pode fazer isso aprendendo o máximo que puder sobre você mesmo. Quanto mais introspectivo tornar-se, mais poderá perceber quais são as suas principais dúvidas. Esqueça o passado e confie em suas atuais habilidades. Quando você avalia suas habilidades e o seu potencial, descobre que é uma pessoa extraordinária e que tem muita coisa boa para oferecer ao mundo. Não existe motivo para você alguma vez dizer não posso. Jogue fora a palavra não e diga sempre eu posso. Dr. Peel tinha outra ideia para fortalecer a sua confiança. O que você precisa fazer? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu desafio e qual é a sua crise? Pegue a palavra confiança e coloque-a em sua consciência e deixe-a lá. Saboreando, meditando, santificando, acreditando. Faça o melhor que puder e faça tudo o que a Sagrada Escritura diz. Ponha nas mãos de Deus. E seja uma pessoa confiante. Na confiança deverá estar a sua força. Para conseguir confiança, você terá que praticar. Você não pode apenas ficar me ouvindo falar nisso ou lendo. Precisa praticar e terá paz e poder. O segredo para a felicidade suprema: persistência. Frequentemente, as melhores intenções não são suficientes. Para atingir metas, você precisa mais do que apenas desejar. Precisa do poder da persistência. Precisa grudar nisso e seguir em frente. Dr. Peel contou a história de um velho amigo que explicou por que ele ainda estava fazendo planos com uma idade em que a maioria das pessoas preferem se aposentar. Ele dizia: os sonhos não devem acabar em nenhuma idade. E essa foi a história de um garoto pobre há muitos anos, quando ele sonhava que algum dia teria um hotel em Tóquio. E esse é o meu sonho. Essa é a minha meta. Então eu disse: mas agora você já atingiu, e na sua idade, o que mais pensa em fazer? E ele respondeu: eu ainda tenho uma dúzia de sonhos a considerar. Porque, enquanto estamos vivendo a vida, devemos ter muitas metas estabelecidas. Quando você quer desenvolver a atitude da persistência, não pode falar em derrota, porque se falar, você estará considerando essa possibilidade. Ao invés de pensar em coisas negativas, pense de forma boa e seja o animador de seu próprio time. Então, empregue o princípio da persistência. O princípio da persistência pode ser dito em 2 palavras: nunca desista. Nenhum problema é grande demais e nenhuma meta é inatingível. Se você continuar atento e não deixar que nada o tire do caminho, você vencerá. A seguir, complemente o princípio da persistência com o princípio da percepção, que irá possibilitar que você perceba uma situação que poderia ser de derrota com uma nova luz. Você desenvolve um conhecimento intuitivo sobre quem você é e o que você pode fazer, então estará no caminho para soluções. Escolha um dos problemas, divida-o em partes, concentre os seus poderes e ataque cada parte sem desistir, até conseguir resolver tudo. Você deve evitar solucionar o problema de uma vez só. Em vez disso, focalize em uma parte e concentre-se em solucioná-la. Dessa maneira, desenvolvemos uma força mental que nos ajudará a perseverar. E então peça a Deus que lhe dê forças para enfrentar o problema até conseguir a solução.
Se você mantiver a sua fé, você nunca estará sozinho em sua luta contra as adversidades. E você terá um apoio maravilhoso quando estiver preocupado. O segredo para ser feliz: contentamento. Todos nós queremos ser felizes e alegres. Quando você quiser se sentir contente, pense em como é bom saber que sempre temos uma nova chance. Não perca tempo reclamando que poderia ser diferente. Em vez disso, planeje como você poderia fazer melhor da próxima vez. Leia alto essas informações que Dr. Pio nos ensinou. Eu estou em processo de mudança. Estou me tornando melhor a cada dia em todos os pontos. Estou seguindo firme em direção ao sucesso. Meu eu está se aproximando mais de mim agora. Deus está me guiando e me ajudando todos os dias. Ficarei feliz e exultante nesse dia feito por Deus. Acredito poder lidar com todos os problemas que surgirem hoje. Quando você envia essas vibrações, você anula a tristeza que existe em sua vida. Quando você desenvolve as qualidades do respeito, da piedade e do respeito pelo outro, elas irão voltar para você. Logo você notará que está mais sorridente e feliz, satisfeito com a sua vida e desejando enfrentar o que tiver que acontecer no futuro, mantendo uma visão iluminada, e você descobrirá que a origem da felicidade esteve dentro de você o tempo todo. Dr. Pio nos deu sua definição pessoal sobre o contentamento. O que é contentamento? É ser feliz, alegre e satisfeito com o que você tem? Não é bem isso. Se você estudar a origem dessa palavra, verá que vem do latim, cuja raiz é continere, que significa literalmente juntar tudo. A pessoa alegre é aquela pessoa que é tão organizada interiormente que ela se mantém íntegra, mesmo em condições adversas, sem tornar-se cínica, rebelde ou destrutiva. E aceita o que houver e convive com isso da forma como foi determinada por Deus. E ela conseguirá sair-se muito bem. Agora queremos deixar com vocês a bênção final do Dr. Pio. Ele foi um homem que amou as pessoas para quem falou, e temos certeza de que ele diria o seguinte se estivesse hoje aqui. Bem, amigos, Deus abençoe cada um de vocês, agora e sempre.